Olá, seja muito bem-vindo à Maratona dos Caseirinhos Perfeitos. O meu nome é Carolina Xavier, professora especializada em bolos caseiros e bolos vulcões. E nessa série eu vou te ensinar todo o caminho para produzir bolos perfeitos e ainda poder viver das suas vendas. E quando eu digo isso, eu sei que podem surgir várias dúvidas como: ah, Carol, mas eu não tenho nenhuma experiência, sou completamente iniciante. Será que esse evento vai ser útil para mim? Ou ainda, será que essa oportunidade também é para mim? Ainda nem tenho muitos seguidores no Instagram. Eu trabalho com outras pessoas e não tenho tempo. Será que eu vou conseguir acompanhar? Não sou boa nas vendas. Será que o evento vai ser útil para mim? Nunca fiz massa de bolo. Vale a pena eu assistir às aulas? Já tenho experiência na confeitaria. Será que esse evento vai acrescentar algo para mim? Não tenho muitos equipamentos na cozinha. Será que eu consigo acompanhar? Para todas essas perguntas que podem estar surgindo na sua cabeça e muitas outras, o que eu posso te dizer é: fica tranquila, acompanha tudo do começo ao fim, que eu tenho certeza que todas as suas dúvidas serão respondidas. Nesse momento você pode estar se perguntando se isso não parece bom demais para ser verdade, principalmente nesse momento atual que estamos atravessando. Mas se você já teve a oportunidade de participar de algum desses nossos eventos, sabe que eu me entrego ao máximo para que vocês tenham sucesso aplicando o que foi ensinado. E o fato é que se eu não tivesse vivido tudo isso e acompanhado centenas de alunas que hoje produzem bolos incríveis e fazem uma boa renda extra, eu também teria minhas dúvidas. Mas agora, só para a gente aquecer e você poder entender um pouquinho de tudo que está por vir pela frente esses dias, deixa eu te mostrar alguns exemplos dos meus alunos que são exemplos reais. Como você pode ver, esse é o mesmo método que você está prestes a ter acesso. Um método testado e comprovado por diferentes pessoas e pessoas comuns, das mais diferentes realidades de vidas, profissões e idades. Muita gente acredita que para ter sucesso no ramo dos bolos caseiros, precisa nascer com aquele dom especial ou precisarão levar muito tempo praticando e revisando para ter resultados. Já outras acreditam que apenas receitas prontas já são suficientes para fazer bolos incríveis e ganhar dinheiro. Mas a confeitaria vai muito além das receitas em si. É uma combinação de sentidos, experiências e sabores que você faz com que o seu cliente se apaixone pelo seu trabalho como um todo. E sim, existe uma metodologia que você pode utilizar para conquistar todos que provarem os seus bolos. E eu vou te mostrar nesse exato momento todo o caminho durante a nossa maratona. Então, se você tem interesse de produzir bolos caseiros perfeitos e ainda ter uma boa renda extra com as suas vendas, fica comigo até o final dessa maratona que eu garanto que vai valer muito a pena. Mas antes de começarmos a todo vapor nosso conteúdo, deixa eu te contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui e por que eu decidi trabalhar com bolos caseiros. Tudo começou há alguns anos atrás, quando eu tinha acabado de me formar em engenharia civil e estava em uma situação onde eu não encontrava emprego para começar a trabalhar. Eu só queria fazer algo que realmente gostasse e fosse bem remunerada por isso. Mas durante alguns anos, estagiando em obras e em prédios aqui em Fortaleza, eu senti que isso não era bem o que eu queria. Estava faltando alguma coisa, estava incompleta. Em meio àquela situação, eu comecei a fazer charlotte, uma sobremesa gelada, para alguns amigos e familiares, sem ter nenhuma pretensão. Meu namorado, que viu o potencial no que eu estava fazendo, me estimulou a começar a divulgar e a vender para pessoas de fora do meu círculo de família. Mas foi muito difícil porque eu não tinha muita habilidade para fazer divulgação nas redes sociais. E percebendo isso, ele acabou me ajudando a criar um perfil profissional, que no início era o Senhorita Charlotte, para divulgar as primeiras fotos no meu Instagram. Fiz isso durante alguns meses, mas rapidinho surgiu a dificuldade em aumentar as vendas, porque as sobremesas eram geladas, difíceis de armazenar, de transportar, por conta do calor aqui do Nordeste. Então comecei a pensar em alguma alternativa, porque tudo que eu menos queria era voltar a trabalhar para outras pessoas, procurar emprego novamente, passar o dia inteiro fora de casa e por aí vai. Nisso eu comecei a testar algumas receitas de bolos decorados em chantininho, pois era um produto que brilhava aos meus olhos
e eu achava que conseguiria viver só da venda dos bolos decorados. Com a mudança do produto, também mudei o Instagram para Carolina Xavier Doceria e a partir de então comecei a ter bem mais encomendas. Porém, aconteceram 3 coisas que eu não tinha previsto. O primeiro ponto que eu não imaginava é que as encomendas eram quase que 90% sempre nos finais de semana, sábado, sexta e domingo. Ou melhor, sexta, sábado e domingo. Quase sempre a minha agenda ficava cheia, mas na segunda, terça, quarta e quinta eu ficava praticamente sem trabalhar. E com isso eu me preocupava bastante. Além disso, quando chegava no final de semana, ainda acontecia de eu ter que negar novos pedidos porque não conseguiria aumentar minha produção naqueles dias, já que toda a decoração era muito minuciosa e dependia exclusivamente de mim. Eu não conseguia delegar para outras pessoas para elas poderem me ajudar. Eu já estava ficando exausta fisicamente, pois já cheguei a produzir 12 bolos decorados em um único dia, por exemplo. Já acordava me tremendo toda de nervosa só para dar conta de tudo aquilo. O segundo ponto que eu não imaginava quando comecei a trabalhar com bolos decorados é que eles exigem muito tempo de preparo e muita mão de obra. No começo eu ficava realizada com o resultado final das decorações de cada bolo, mas tinha vezes que eu passava quase 2 horas decorando um único bolo. Tipo esse, por exemplo, que tem um topo com macarrons, esferas de chocolates, morangos trufados, rajadas de dourado e por aí vai. Para fazer cada bolo desse existem várias etapas, como conversar de forma personalizada com cada cliente, passa dias e mais dias trocando ideias sobre os modelos para planejar o que o cliente exatamente quer, fazer cada disco de massa individualmente, recheio, prensar de um dia para o outro e todas as decorações personalizadas para cada bolo. Tenho que fazer doces como macarrons para o topo, sair de casa para comprar toppers de papel, comprar flores no final de semana, porque as flores elas degradam muito rápido, então ficam velhas e eu tenho que repor. O terceiro ponto é que é um trabalho totalmente atrelado a um jogo de expectativas. Por mais que o bolo fique com uma decoração impecável, ainda existe o risco da expectativa da cabeça do seu cliente ser diferente do resultado e ele ficar frustrado com o bolo. Como esse aqui, por exemplo, que eu fiz em um tom de rosa, mas a cliente imaginou que seria outro tom. Daí eu tive que refazer toda a decoração para satisfazer o cliente. Além de tudo isso, eu ainda cometi o erro de ter um cardápio com mais de 8 tipos de produtos, que prejudicava drasticamente a minha linha de produção. Quanto mais variedade, menos eu produzia. Tinha bolo caseiros, docinhos, mini brownies, macarrons, suspiros, torta brownies e por aí vai. Enfim, com tudo isso, eu comecei a fazer continhas básicas para entender melhor onde que eu poderia concentrar melhor as minhas energias na confeitaria, pois eu senti que eu estava tentando abraçar o mundo com os braços. Comecei a calcular minha produtividade na cozinha, algo que eu nunca tinha feito antes. Vi que em um sábado comum de trabalho, que é o dia mais intenso da semana, eu fazia em média 6 bolos decorados com chantininhos personalizados. E já se concentrasse toda a minha produção somente em bolos caseiros, bolos vulcões, eu fazia tranquilamente 30 bolos, pois eles não têm personalização na decoração, não precisam de uma mão de obra tão especializada no acabamento, não precisam de um tempo de geladeira para estruturação e ainda por cima eu conseguiria assar vários caseirinhos de uma única vez. Já o decorado eu tinha que assar disco por disco e com poucos bolos eu já enchia todo o meu forno. Ao final desse estudo, a única coisa que poderia justificar toda essa trabalheira para mim era a lucratividade. Então, será que um bolo decorado é mais lucrativo que um bolo caseiro? E a resposta que eu encontrei é que não. Ou seja, eu estava definitivamente no caminho totalmente errado para realizar o meu desejo de viver da confeitaria. Apesar do ticket médio do bolo decorado ser maior, a margem de lucro de um caseirinho é bem melhor. Fazendo a ficha técnica, percebi que o meu bolo decorado custava em média R$ 50 para produzir e eu vendia em torno de R$ 100, ou seja, 100% de lucro. Já o bolo vulcão me custava R$ 10 e eu conseguia vender em torno de R$ 30, ou seja, 200% de lucro. Pegando como exemplo anterior, se eu produzisse 6 bolos decorados por sábado em média e tendo R$ 50 de lucro em cada um deles, sobrava R$ 300 no final do dia. Já para o mesmo dia, eu fazendo 30 bolos caseiros, tendo R$ 20 de lucro em cada um deles, sobrava R$ 600,
Ou seja, descobri que o bolo caseiro, para mim, era 2 vezes mais lucrativo, além do fato de que o bolo caseiro eu já tinha encomendas todos os dias. Já o decorado era mais para os finais de semana. Em paralelo a isso, comecei a estudar o hábito de consumo dos meus clientes para entender melhor como eu poderia oferecer meus bolos caseiros para eles. Percebi que tinham clientes que comiam quase que diariamente no café da tarde, café da manhã. Muitos compravam para presentear algum familiar ou algum amigo e, principalmente, em meio da pandemia, isso aumentou bastante, pois era uma maneira de você demonstrar carinho por aqueles que você gostava, mas não poderia estar perto. Por exemplo, tem uma cliente minha que encomendava 6 bolos vulcões de uma só vez para distribuir para as famílias. Pois é, além disso, tem clientes que levam para o trabalho, para a escola dos filhos, para presentear alguém, para celebrar um aniversário e para muitas outras ocasiões. Com isso, me dei conta que o bolo caseiro estava presente em muito mais ocasiões que o bolo de chantininho, que era encomendado quase que unicamente para aniversário, ou seja, a demanda por bolo caseiro é muito maior do que para um bolo de festa. A partir de então, comecei a fazer decorações mais elaboradas nos bolos vulcões para pegar tanto ocasiões comuns quanto alguns aniversários mais simples e finalmente passei a ter muito mais encomendas e todos os dias. Tudo isso me permitiu ter mais qualidade de vida no trabalho e ainda lucrar muito mais do que antes. Alguns meses depois de estar com um trabalho mais consolidado na cidade, comecei a receber frequentemente perguntas se eu não ministrava cursos ou consultorias. Confesso que no começo fiquei bem relutante, pois era difícil pensar em fornecer minhas receitas que eu desenvolvi com tanto esforço e durante tanto tempo errando e aprendendo para passar de uma só vez para outras pessoas. Pois na minha cabeça, se eu passasse as receitas, estaria criando novos concorrentes e não teria mais aquele diferencial. Acredite, por um tempo realmente pensei isso. Até que decidi realmente fazer a minha primeira consultoria para ver quais seriam os frutos daquilo. E de repente, tudo aconteceu totalmente diferente do que eu imaginava. Descobri que ao ensinar outras pessoas, em poder ajudá-las a mudar de vida, despertava algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido. E foi assim que eu descobri que ensinar outras pessoas a evoluírem, a viverem da confeitaria, assim como eu, me despertava um amor enorme. Para mim, nada supera a recompensa de ver centenas de pessoas mudando de vida e conquistando seus objetivos, aplicando algo que pude contribuir. Deixa eu te mostrar algumas delas. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa Azevedo, tenho 32 anos e sou de Campina Grande, na Paraíba. Eu conheci a Carol através de um post aleatório no Instagram, tava lá passando e de repente eu vi live gratuita dos caseirinhos perfeitos e resolvi me inscrever. E aí eu acompanhei as lives e fui me identificando muito com ela, porque eu estava passando por um momento de transição de carreira, né? Tava analisando quais seriam as possibilidades e ela também passou por esse momento há um tempo atrás. E aí eu fui me identificando cada vez mais. E pensei, se tanta coisa legal aconteceu com ela, também pode acontecer comigo, não é mesmo? Então acompanhei as lives, me empolguei, abri um Instagram, que é o dulceamor_cg, e aí eu fui vendendo os bolos. Para vocês terem uma ideia, só em acompanhar as lives gratuitas eu faturei quase R$2.000. Aí eu pensei, imagina se eu comprar o curso completo, que vai ter muito mais conteúdo, né? Fui lá, me inscrevi, fiz o curso, gente, me apaixonei mais ainda, né, pela confeitaria. Recebi muito mais conteúdo, numa plataforma completa, intuitiva. A Carol tira todas as nossas dúvidas, ela é muito acessível e, além do mais, ela criou um grupo no WhatsApp, né, com todas as alunas da turma 2, que foi a que eu participei. E aí a gente troca receitas, vai apoiando uma a outra. Foi um complemento, né, do curso. Esse é o meu depoimento, assim, do coração sobre esse curso. Recomendo de olhos fechados. Podem fazer. Olá, eu me chamo Raquel, eu tô aqui para dividir com vocês um pouquinho da minha história e como o curso da Carol mudou a minha vida. Eu tenho um filhinho de 1 aninho que se chama Noah, saí do meu emprego para poder cuidar dele e, mediante tudo que a gente tem vivido, vi a necessidade de trabalhar de uma maneira informal em casa e decidi trabalhando vendendo bolos. Fiz muitas pesquisas, onde eu encontrei muitas receitas, fiz muitos testes e os bolos não ficavam legais. Quando anunciei para minha família, para os meus amigos, que começaria vendendo bolos, eles ficavam, nossa, como a Raquel vai trabalhar vendendo bolos? O bolo dela não sai legal, ela não é boa na confeitaria.
foi aí que eu decidi ir atrás de um curso que me possibilitasse vender um bolo gostoso. E eu encontrei o curso da Carol, o curso dos caseirinhos perfeitos. E o curso simplesmente mudou a minha vida, porque me possibilitou aprender um bolo de uma massa bem fofinha, bem úmida, recheios maravilhosos. E hoje eu amo fazer bolos, os meus clientes amam os meus bolos, a minha família também. Recebo muitos pedidos, hoje trabalho com isso, continuo em casa, continuo cuidando do meu filho. E o curso da Carol, ele é o mais completo, ele tem bônus, ele ensina a fazer uma planilha de precificação, a trabalhar com ótimos produtos, a como tirar uma boa fotografia, como divulgar nas redes sociais, como aumentar as suas vendas. Simplesmente é um curso maravilhoso que mudou a minha vida. Ainda assim, você pode estar se perguntando, mas será que já não existe muita concorrência? E a resposta é que, como todo mercado, o que regula a oportunidade na produção de bolos caseiros é o balanceamento entre a oferta e a demanda. Então, mesmo já tendo algumas pessoas que fazem bolos caseiros, eu pude perceber que a demanda é bem maior do que a oferta. Então, o cliente diariamente vai comprar um bolo caseiro para alguma ocasião, dessas que eu já citei aqui. Seja de você ou de alguém que esteja preparado para receber a encomenda dele. Mas o fato é que tem muita gente fazendo de qualquer jeito e o cliente não vai deixar de consumir, ele apenas vai procurar um pouco mais até encontrar um trabalho que seja interessante para ele. Para fazer um trabalho interessante, não é preciso inventar a roda e fazer algo mirabolante que ninguém faz. Basta fazer um bolo bem feito, gostoso, com apresentação legal, com carinho no atendimento e na entrega, que com certeza o cliente vai ter uma ótima experiência com a compra e provavelmente vai comprar novamente numa próxima ocasião e ainda pode indicar novos amigos e familiares, multiplicando ainda mais o seu trabalho. Agora vamos direto para a nossa primeira aula prática, tá certo? A nossa primeira etapa. Mas antes de entrarmos nas receitas e nos preparos, é muito importante que a gente entenda quais são os métodos e os tipos de massas que existem e como que isso pode influenciar no resultado final dos seus bolos. A primeira coisa que vamos ver no nosso conteúdo são os métodos de preparo das massas de bolo. Existem alguns métodos, eu vou abordar aqui alguns deles, os principais, para que vocês tenham noção e compreendam um pouco mais esse ramo da confeitaria que é tão vasto. Então aqui, como primeiro método, eu trouxe o esponjoso ou espumoso. O método esponjoso ou espumoso é aquele onde a gente vai utilizar basicamente ovos, açúcar e farinha. Então a gente vai pegar os ovos e vai bater até que eles tripliquem de tamanho junto com o açúcar. E esse método é muito conhecido por ter uma parte do seu crescimento físico, que vem diretamente dessa aeração que a gente faz nos ovos para que eles tripliquem de tamanho. Vão criar várias bolhas de ar e justamente são elas que vão dar aquela aparência do bolo esponjoso, que ele é totalmente aerado e cheio de bolinhas, fica parecendo literalmente uma esponjinha. Então essa é a característica principal desse método e ocorre por conta do batimento dos ovos com açúcar e vai ter esse resultado final. Como características desse método, a gente tem um método que absorve melhor as caldas, justamente pela sua característica, que é esse meio esponjoso, ou seja, ele parece uma espuminha, então, consequentemente, ele consegue absorver melhor as caldas. É um bolo mais leve, bem mais leve, porque a composição dele é basicamente ovos batidos até triplicar de volume, uma quantidade pequena de farinha de trigo e açúcar. Então, em relação a peso de massa, é um bolo extremamente mais leve do que os outros. Não é tão estruturado justamente por conta das bolhas de ar que a gente vê presente na massa, já que é um método esponjoso. Então, ele não tem tanta estrutura quanto os outros métodos. Aqui ele não leva nenhuma gordura, a única gordura que a gente vai ter presente nesse processo é a gordura dos próprios ovos, da própria gema do ovo, é ela que vai trazer a função da gordura na massa. Então a gente tem aqui uma quantidade um pouco maior de ovos que vão ser batidos e vão trazer essa gordura, ou seja, é uma quantidade muito pequena, uma quantidade reduzida de gordura nessa massa. Então, sobre o método esponjoso, eu acredito que eu tenha trazido aqui as principais características. Mais para frente eu vou determinar com vocês um tipo de bolo que se encaixa nesse perfil e quais são os principais usos. Então, vamos agora para o nosso próximo método,
que é o método de adição. O método de adição é um dos métodos mais práticos e mais rápidos, porque é onde você vai pegar todos os ingredientes e bater, pode ser à mão com o fouet ou em um liquidificador. Você vai fazer uma emulsão com esses ingredientes e você vai ter como resultado um bolo muito mais úmido porque na maioria das vezes a gordura que a gente vai utilizar nesse tipo de preparo é uma gordura líquida. Ou seja, além do líquido tradicional, ou seja, leite e água, ele vai ter uma presença da gordura líquida que vai trazer muito mais umidade ao nosso preparo. Então, um bolo um pouco mais úmido, o preparo dele é muito mais simples e muito mais rápido, visto que você vai apenas misturar ou bater todos esses ingredientes e já passa para a forma e leva para assar. Você consegue ter uma produção muito maior nesse tipo de preparo, porque ele não requer tanta mão de obra, não requer ali tanto esforço para que você consiga desenvolver um bolo perfeito e maravilhoso no método da adição. Como terceiro método, a gente tem o meu favorito, que é o método cremoso. Cremoso porque para fazer esse tipo de método a gente vai bater a gordura com o açúcar até formar um creme bem branquinho e fofinho, que é a famosa manteiga com açúcar. Quando a gente bate bem ela, seja na batedeira, seja à mão, até que ela clareie, ou seja, você vai agregar ar suficiente nessa mistura para que ela dê essa clareada e fique bem fofinha e aerada. Então, justamente por conta desse batimento que se transforma em um creme, a gente tem a nomenclatura desse método, que é o método cremoso. Como características, a gente vai ter um bolo muito mais macio, e macio porque a gordura presente nesse método vai envolver a farinha de trigo e vai fazer com que o seu bolo não desenvolva tanto glúten. Então ele vai ficar muito mais macio, e quando você come esse tipo de preparo, bolos com esse tipo de preparo, você tem um toque mais aveludado no paladar. Então ele costuma trazer esse toque mais macio, mais suculento no paladar. Além disso, você vai ter um bolo muito mais cremoso, porque, como o nome já diz, você vai fazer uma base toda baseada, vamos dizer assim, em creme fofinho. Então, um bolo mais cremoso e muito mais estruturado. Isso porque, para fazer esse método, geralmente você vai utilizar ou manteiga ou margarina, uma gordura sólida, que consegue transmitir para o resultado final do seu bolo essa característica, tendo um bolo muito mais estruturado. É uma massa geralmente muito mais rica, ela leva mais ingredientes, é uma massa mais nobre, costuma ter muito mais sabor do que as outras também. Então, o método cremoso é um método que vai trazer aí um resultado final mais elegante para o seu bolo. Isso não significa que os demais métodos sejam inferiores. Eles são bem distintos um do outro e você pode escolher qual que é o melhor para você trabalhar. Agora que você já aprendeu os métodos de preparo e os tipos de bolos que a gente tem presentes aí disponíveis para você utilizar dependendo da sua intenção, eu gostaria de falar um pouco sobre os ingredientes, a função de cada ingrediente no preparo. Porque combinado com o tipo de massa e com o resultado que você quer, você consegue adaptar as receitas para trazer aí as características que você quer. Então, essa aula da função dos ingredientes é o que vai te permitir fazer as suas combinações e criar novos resultados para cada tipo de preparo. Então, como primeiro ingrediente, eu quis trazer aqui a manteiga, e antes de começar a falar um pouquinho sobre ela e sobre as características que ela traz na massa de um bolo, eu gostaria de diferenciar, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em diferenciar a manteiga da margarina. Então, a manteiga ela é um produto totalmente de origem animal, feita através do batimento do creme de leite fresco até que ele separe a gordura do soro do leite. A gordura vai virar a manteiga e o soro do leite, soro do leite. Então, você tem um produto totalmente de origem animal que traz uma carga de sabor muito maior e muito mais interessante, além das características de textura. E quando a gente fala da margarina, a gente está falando de um produto de origem totalmente industrializado, certo? Então, é um produto de origem vegetal, projetado pelo homem. Inicialmente, ele foi projetado para alimentar perus e porcos, então não era para ser utilizado no consumo dos humanos. Mas com o passar do tempo, essa técnica caiu aí no desuso e eles decidiram fazer ali certas alterações na composição desse ingrediente para que ele ficasse próprio para o consumo de nós humanos. Então, ele sofreu diversas mudanças para que pudesse vir hoje para a mesa de muitas pessoas. Então, a gente vai ter um produto de origem totalmente vegetal. Ele traz, sim, vários benefícios,
quando a gente faz uma massa de bolo com eles, mas ele não chega aos pés da manteiga porque ela é um produto muito superior, de origem animal e que traz uma carga de sabor muito maior. Então, aqui falando da manteiga, eu quis ressaltar alguns pontos importantes que a gente nota quando a gente faz um bolo com esse ingrediente. Então, qual que é a função da manteiga no preparo de um bolo? O primeiro deles é o sabor. A gente vai ter uma carga de sabor que vai ser transmitida para esse preparo com muito mais eficácia do que as demais gorduras. Então, a gente tem muito mais sabor que as demais gorduras. Temos também a maciez. E essa maciez é o que vai dar aquele aspecto aveludado na massa amanteigada, certo? Então, por que que isso acontece? Acontece porque a gordura, a manteiga, ela vai envolver os grãos de farinha de trigo e a farinha de trigo ela é responsável pela criação da rede de glúten, que nada mais é do que uma rede que vai deixar o nosso bolo mais firme e muito mais, como é que eu posso dizer, robusto. Então é algo que não é interessante que você traga para as massas de bolo, porque ela vai deixar com um aspecto embatumado, um aspecto solado, um aspecto denso. Então a gordura, no caso a manteiga, ela vai servir para envolver esses grãos de farinha com a gordura, fazendo com que eles não se unam com tanta facilidade. Então a gente vai ter um aspecto muito mais macio nesse tipo de preparo. O terceiro ponto, não menos importante, é a lubrificação, porque essa gordura ela vai lubrificar a nossa massa, fazendo com que haja uma perda bem menor de gases. E quando a gente tem uma massa com mais gases dentro, a gente vai ter um aspecto muito mais úmido, um aspecto muito mais fofinho nessa massa. Porque a nossa massa vai ficar com bolhas de ar que conseguem reter, mesmo depois da cocção, a umidade na nossa massa e consegue também fazer com que a nossa massa fique um pouco mais fofa. Outro aspecto interessante é o crescimento. Para fazer uma massa amanteigada, a gente vai bater a manteiga com o açúcar até formar um creme. E esse batimento faz com que você aumente a interação do açúcar com a manteiga, gerando mais bolhas de ar e auxiliando no crescimento físico. Não é tão visível assim esse aspecto, mas ele causa uma interação muito grande no resultado final do seu produto, certo? Então, quanto à manteiga, era isso que eu gostaria de falar. Vamos para o próximo ingrediente. Então, agora vamos para o segundo ponto, que é a farinha de trigo. A farinha de trigo ela é composta por dois ingredientes, que é o glúten e o amido. O glúten é o que vai trazer a estrutura para a nossa massa de bolo. Então, ele vai trazer muito mais estrutura. E o amido é responsável por trazer mais leveza e um pouco mais de fofurice para o nosso bolo. Então, a farinha de trigo ela vai ser responsável tanto pela estrutura quanto pelo crescimento do nosso bolo. Quando a gente tem um bolo que ele leva pouca farinha de trigo, você vai ter como resultado final um bolo mais úmido, mais embatumado, com um aspecto mais de brownie do que de bolo. Então, ela influencia, além de tudo, no crescimento da nossa massa. Então, a farinha de trigo é responsável tanto pela estrutura quanto pelo crescimento e também vai trazer um pouco de leveza e fofurice à nossa massa. A gente também vai ter aqui o leite líquido, que é um dos ingredientes fundamentais quando a gente fala de bolos, e aqui eu estou falando em carga geral, na carga de líquido, como leite, mas poderia ser água, chá ou qualquer outro ingrediente. Então, levando em consideração que seja o leite, que é o mais comum, a gente tem como característica principal a hidratação da nossa massa, fazendo com que haja uma interação maior entre os ingredientes. E aqui é interessante que você tenha em mente que o leite, ele também vai ser responsável pela estrutura da sua massa, de certa forma, mas que se você exagerar nessa quantidade, você pode ter um resultado final muito inferior. Isso aqui você pode notar quando você pega um bolinho de areia na praia, areia simplesmente seca, e ela tem um resultado final de grãos totalmente desconexos. Você não tem uma ligação entre os grãos. Já quando você pega esse punhado de areia e coloca um pouco de água, você consegue moldar e fazer com que ele tenha estrutura. Então, quando você pega uma areia úmida e pressiona na mão, quando você abre, ela tende a ficar naquele formato. Então, você consegue dar estrutura e, ao mesmo tempo, umidade para esse preparo. Já se você exagera nessa quantidade, se você pega esse mesmo punhado que você conseguiu moldar e coloca ainda mais água, ele vai ter aquela interação, mas ele não vai ficar mais moldável, ele não vai ter mais estrutura e ele vai causar o efeito totalmente reverso. Você vai ter uma massa totalmente sem estrutura, totalmente desconexa quando em relação aos ingredientes, em relação à interação dos ingredientes.
Então, o leite ele é principalmente responsável pela umidade e pela hidratação da nossa massa e também por essa carga de estrutura, certo? Aqui, levando em consideração, como quarto ingrediente, a gente tem os ovos. Os ovos são um ingrediente muito importante na produção dos bolos, porque ele é responsável por diversas características na nossa massa. Por exemplo, a coloração. Os nossos ovos, eles dão aquele aspecto mais dourado para o nosso bolo, trazendo ali uma interação maior entre os olhos do seu cliente e o seu produto. Então, ele é responsável por uma parte da coloração, da cremosidade, porque quando você bate os ovos, você forma uma espécie de creme. E esse creme, ele consegue trazer um pouco mais de umidade para os seus preparos. Então, você vai ter um preparo mais cremoso. E a gente tem também como principal função dos ovos a estabilidade do nosso preparo. Só para contar uma breve história para vocês, Renan, meu namorado, ele fazia um bolo de banana que na cabeça dele era o melhor bolo de banana da vida e eu nunca tinha provado. Então, certo dia eu pedi essa receita para ele para testar e ele me deu. E o primeiro ponto que eu observei era que a receita não tinha nada de ovos, certo? Então, eu já achei muito estranho, já questionei ele disse que era assim mesmo e dava certo. Quando eu fiz esse bolo, que eu desenformei, o bolo simplesmente foi fazendo isso aqui, ó. Ele foi caindo. Por quê? Porque ele não tinha estrutura nenhuma para suportar aquele formato da massa. Então, os ovos, ele também vai ser responsável pela estrutura. Se você tem um bolo com poucos ovos, você vai ter aquele aspecto de massa sem estrutura, massa que vai ficar dando aquela murchadinha, massa que vai ficar se esfarelando com uma facilidade muito maior. Então, quando você tem uma massa esfarelenta, 90% das vezes é por conta da deficiência de ovos. Então, o ovo serve para isso. E um fator muito interessante é que os ovos são um emulsificante natural. Então, ele tem a função de unir os líquidos com a gordura, aumentando a interação dos ingredientes e fazendo com que você tenha uma massa muito mais homogênea e que consiga manter as características por igual em todo o bolo. Então, a cada fatia, você costuma ter o mesmo resultado por conta dessa emulsificação que ele vai trazer nos seus preparos. Também é responsável pela aeração, uma vez que os ovos, quando batidos, conseguem agregar muito ar à nossa massa e esse ar vai ser responsável pela aeração e fofura da nossa massa. Então, também é responsável por esse aspecto. Quanto aos ovos, acredito que seja isso, é um dos ingredientes mais importantes. E a gente tem aqui também o açúcar, que é responsável pela maciez e fofura. Por quê? Porque o açúcar ele interage diretamente com a gordura, criando bolhas de ar na nossa massa, que vai ser responsável pela umidade e pela fofura da nossa massa. Então, uma massa que leva uma quantidade boa de açúcar, quando eu digo uma quantidade boa, eu quero dizer uma quantidade correta. Você vai ter como resultado final um bolo muito mais macio e fofinho. Também é responsável pela estrutura, uma vez que o açúcar, quando derrete, ele consegue nivelar o seu formato do seu bolo, ele ajuda ali na estrutura, então você tem um peso maior na estrutura porque ele tem essa interação com a gordura. E como último ingrediente eu trouxe aqui o açúcar, que é responsável pela maciez e fofura, isso porque ele interage diretamente com a gordura, criando bolhas de ar e fazendo com que o nosso bolo tenha esse aspecto muito mais macio e fofinho. Também é responsável pela estrutura, porque os cristais de açúcar vão derreter e vão ajudar a modelar o seu bolo. É um adoçante natural, vai trazer aquela crocância na superfície, nas bordas e também traz muita umidade, porque ele vai gerar essas bolhas de ar aqui em cima, auxiliando na maciez e umidade do nosso bolo. Então, quanto aos ingredientes, acredito que seja isso. Espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouquinho sobre esses tópicos, que eu tenho certeza que vão mudar a concepção, a visão de vocês quanto a um bolo. Agora que já aprendemos e nos aprofundamos nos tipos de massa, formas de preparo e quais são as funções dos principais ingredientes da confeitaria, já estamos preparados para dar um passo à frente na nossa maratona. Na nossa próxima aula, separei os principais erros que você pode cometer na confeitaria, justamente para que sirva de atalho e você não precise passar pelos mesmos perrengues que eu passei.
e vamos começar o preparo de 2 receitas campeãs de vendas, daquelas que derretem na boca e fazem uma explosão de sabor. Preciso reforçar que é de suma importância assistir às aulas na sequência, pois a cada aula é a continuação da próxima. Então, se você perder alguma, já volta e assiste a anterior. Convido você também a deixar o seu comentário do que você mais gostou da nossa aula lá na nossa comunidade do Facebook. O botão está aqui abaixo, pois faremos tudo possível para acompanhar todos os comentários. Aproveita para você ver mais conteúdos que disponibilizamos de formas gratuitas nos nossos canais do YouTube, Telegram e Facebook, sempre como Carolina Xavier Oficial e no nosso Instagram, Carolina Xavier Oficial _. Lembrando que abaixo está o botão da nossa comunidade secreta do Facebook. Então já coloca na sua agenda e liga o seu despertador a data da nossa próxima aula, que será na quarta-feira. Oi, meu nome é Débora, tenho 26 anos. Conheci a Carol através de uma propaganda do Desafio dos Caseirinhos Perfeitos. Tenho trabalhado com bolo desde o começo do ano e tinha sido até então uma experiência meio traumática. Lembro de, principalmente finais de semana, que eu cheguei a perder fornadas inteiras de bolo. Fiz alguns cursos, mas mesmo assim faltava alguma coisa e foi aí que apareceu o curso dos Caseirinhos Perfeitos. A gente, no caso eu e meu esposo, conseguimos notar a diferença logo de cara, tanto pelos vídeos que são muito explicativos, como pela forma que é colocada a proporção de cada ingrediente. Eu acho que hoje o maior diferencial do curso é o suporte que ele dá para o aluno. A gente consegue ter contato direto com a Carol, tirar nossas dúvidas, entender quando algo não dá certo, o porquê e como fazer da melhor forma possível, ingredientes. E eu passei de sábados chorando com os bolos tendo falhado totalmente para ter uma crescente de venda nos meus produtos gigantesco. Então, a minha casa, meu esposo e principalmente os meus clientes agradecem muito a Carol por todo esse conhecimento que é repassado, por todo esse suporte, por toda essa interação. E sem dúvida, muita coisa mudou desde que eu comecei a fazer o curso. Minhas vendas têm crescido bastante e eu sou de verdade, independente de qualquer coisa, muito grata por todo o conhecimento que você passa pra gente e por se importar de verdade em ajudar e fazer cada um crescer. É isso, obrigada. Meu nome é Alicia, tenho 24 anos, sou engenheira civil e atualmente eu vendo bolos caseiros. O curso da Carol veio uma ótima época para mim, onde eu estava precisando de uma renda extra, além do meu trabalho. Eu sempre quis vender doces, A minha família tem uma receita tradicional de bolo, mas eu sabia que eu não tinha como abrir um negócio só com uma receita. Então, na mesma época que eu estava querendo abrir um negócio, a Carol lançou o curso dela e eu resolvi fazer. E eu saí do curso sabendo fazer várias receitas de bolos caseiros, abri o meu negócio e está dando super certo.